Leitura diária da Bíblia. Dia 75. Antigo Testamento. Números 4, Números 5, 1 a 10. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Toma a conta dos filhos de Coate dentre os filhos de Levi, por suas famílias, pelas casas de seus pais, de idade de 30 anos acima até 50 anos, todos os que entram em companhia, para fazer serviço no tabernáculo do testemunho. Este será o ofício dos filhos de Coate no tabernáculo do testemunho, no lugar santíssimo. Quando se houver de mudar o acampamento, virão Arão e seus filhos, e desarmaram o véu da tenda, e cobrirão com ele a arca do testemunho. E porão sobre ela a coberta de peles finas, e estenderão em cima o pano todo de azul, e lhe porão suas varas. E sobre a mesa da proposição estenderão o pano azul, e porão sobre ela os pratos, e as colheres, e os copos, e as taças para fazer libações, e o pão contínuo estará sobre ela. E estenderão sobre ela o pano de carmesim colorido, e o cobrirão com a coberta de peles finas, e lhe porão suas varas. E tomarão um pano azul, e cobrirão o candelabro da luminária, e suas lâmpadas, e suas tenazes, e seus apagadores, e todos os seus vasos do azeite com que se serve, e o porão com todos os seus utensílios em uma coberta de peles finos, e o colocarão sobre umas armações. E sobre o altar de ouro estenderão o pano azul, e lhe cobrirão com a coberta de peles finas, e lhe porão suas varas. E tomarão todos os vasos do serviço, de que fazem uso no santuário, e os porão em um pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles finas, e os colocarão sobre umas armações. E tirarão a cinza do altar, e estenderão sobre ele um pano de púrpura, e porão sobre ele todos os seus instrumentos de que se serve, as pás, os garfos, os braseiros, e as taças, todos os utensílios do altar, e estenderão sobre ele o propiciatório de peles finas, e lhe porão também as varas. E em acabando Arão e seus filhos de cobrir o santuário e todos os vasos do santuário, quando o acampamento se houver de mudar, virão depois disso os filhos de Coate para conduzir, mas não tocarão coisa santa, que morrerão. Estas serão as cargas dos filhos de Coate no tabernáculo do testemunho. Porém ao cargo de Eleazar, filho de Arão o sacerdote, estará o azeite da luminária, e o incenso aromático, e a oferta de cereais contínua, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo, e de tudo o que está nele, no santuário, e em seus utensílios. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não cortareis a tribo das famílias de Coate dentre os levitas, mas isto fareis com eles, para que vivam, e não moram quando a chegarem ao lugar santíssimo. Arão e seus filhos virão e os porão a cada um em seu ofício, e em seu cargo. Não entrarão para ver, quando cobrirem as coisas santas, que morrerão. E falou o Senhor a Moisés dizendo: Toma também a conta dos filhos de Gersom pelas casas de seus pais, por suas famílias. De idade de 30 anos acima até 50 anos os contarás, todos os que entram em companhia, para fazer serviço no tabernáculo do testemunho. Este será o ofício das famílias de Gersom, para ministrar e para levar. Levarão as cortinas do tabernáculo, e o tabernáculo do testemunho, sua coberta, e a coberta de peles finas que está sobre ele em cima, e a cortina da porta do tabernáculo do testemunho. E as cortinas do átrio, e a cortina da porta do átrio, que está próxima do tabernáculo e próxima do altar ao redor, e suas cordas, e todos os instrumentos de seu serviço, e tudo o que será feito para eles, assim servirão. Segundo a ordem de Arão e de seus filhos será todo o ministério dos filhos de Gersom em todos os seus cargas, e em todo o seu serviço, e lhes atribuireis em responsabilidade todas as suas cargas. Este é o serviço das famílias dos filhos de Gersom no tabernáculo do testemunho,
e a responsabilidade deles estará sob a mão de Itamar, filho de Arão o sacerdote. Contarás os filhos de Merari por suas famílias, pelas casas de seus pais. Desde o de idade de 30 anos acima até o de 50 anos, os contarás, todos os que entram em companhia, para fazer serviço no tabernáculo do testemunho. E este será o dever de seu cargo para todo o seu serviço no tabernáculo do testemunho: as tábuas do tabernáculo, e suas barras, e suas colunas, e suas bases, e as colunas do átrio ao redor, e suas bases, e suas estacas, e suas cordas com todos os seus instrumentos, e todo o seu serviço, e contareis por seus nomes todos os vasos da guarda de seu cargo. Este será o serviço das famílias dos filhos de Merari para todo o seu ministério no tabernáculo do testemunho, sob a mão de Itamar, filho de Arão o sacerdote. Moisés, pois, e Arão, e os chefes da congregação, contaram os filhos de Coate por suas famílias, e pelas casas de seus pais, desde o de idade de 30 anos acima até o de idade de 50 anos, todos os que entram em companhia, para ministrar no tabernáculo do testemunho. E foram os contados deles por suas famílias, 2.750. Estes foram os contados das famílias de Coate, todos os que ministram no tabernáculo do testemunho, os quais contaram Moisés e Arão, como o mandou o Senhor por meio de Moisés. E os contados dos filhos de Gerson, por suas famílias, e pelas casas de seus pais, desde o de idade de 30 anos acima até o de idade de 50 anos, todos os que entram em companhia, para ministrar no tabernáculo do testemunho, os contados deles por suas famílias, pelas casas de seus pais, foram 2.630. Estes são os contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que ministram no tabernáculo do testemunho, os quais contaram Moisés e Arão por ordem do Senhor. E os contados das famílias dos filhos de Merari, por suas famílias, pelas casas de seus pais, desde o de idade de 30 anos acima até o de idade de 50 anos, todos os que entram em companhia, para ministrar no tabernáculo do testemunho, os contados deles, por suas famílias, foram 3.200. Estes foram os contados das famílias dos filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão, segundo o mandou o Senhor por meio de Moisés. Todos os contados dos levitas, que Moisés e Arão e os chefes de Israel contaram por suas famílias, e pelas casas de seus pais, desde o de idade de 30 anos acima até o de idade de 50 anos, todos os que entravam para ministrar no serviço, e ter cargo de obra no tabernáculo do testemunho, os contados deles foram 8.580, como o mandou o Senhor por meio de Moisés foram contados, cada um segundo o seu ofício, e segundo o seu cargo, os quais contou ele, como lhe foi mandado. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Manda aos filhos de Israel que expulsem do acampamento a todo leproso, e a todos os que sofrem de corrimento, e a todo contaminado sobre morto, tanto homens como mulheres lançareis, fora do acampamento os expulsareis, para que não contaminem o acampamento daqueles entre os quais eu habito. E fizeram-no assim os filhos de Israel, que os lançaram fora do acampamento, como o Senhor disse a Moisés, assim o fizeram os filhos de Israel. Também falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel: o homem ou a mulher que cometer algum de todos os pecados dos homens, fazendo transgressão contra o Senhor, e transgredir aquela pessoa, confessarão seu pecado que cometeram, e compensarão sua ofensa inteiramente, e acrescentarão seu quinto sobre ele, e o darão àquele contra quem pecaram. E se aquele homem não tiver parente ao qual seja ressarcida a ofensa, se dará a indenização da injustiça ao Senhor, ao sacerdote, a mais do carneiro das expiações, com o qual fará expiação por ele. E toda a oferta de todas as coisas santas que os filhos de Israel apresentarem ao sacerdote, sua será.
E o santificado de qualquer um será seu, também o que qualquer um der ao sacerdote, seu será. Novo Testamento, Luque 1:57 da manhã -80. E completou-se a Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. Os seus vizinhos e parentes ouviram que o Senhor havia feito a ela grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, e o chamavam Zacarias, do nome do seu pai. E sua mãe respondeu: Não, porém será chamado João. E disseram-lhe: Ninguém há entre os teus parentes que se chame deste nome. E perguntaram por gestos ao seu pai como queria que lhe chamassem. Ele pediu uma tábua, e escreveu: O seu nome é João. E todos se surpreenderam, e logo a sua boca se abriu, e a sua língua se soltou, e voltou a falar, louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em toda a região montanhosa da Judéia todas essas coisas foram divulgadas. E todos os que ouviam, guardavam em seus corações, dizendo: Quem será este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo, e profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E nos levantou uma poderosa salvação na casa de seu servo Davi, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Que nos livraria dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia aos nossos ancestrais, e se lembrar do seu santo pacto, do juramento que fez a Abraão, nosso ancestral, de nos conceder que, libertos da mão dos nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça diante dele, todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás adiante da face do Senhor, para preparar os seus caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação, na remissão de seus pecados, por causa da profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual o raiar da manhã nos visitou, para iluminar os que estão sentados nas trevas e sombra de morte, a fim de guiar os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que se mostrou a Israel. Salmos. Psalme 34 para 11-22. Vinde, filhos, ouvi a mim, eu vos ensinarei o temor ao Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que ama viver por muitos dias, para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falar falsidade. Desvia-te do mal, e fez o bem, busca a paz, e segui-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra aqueles que fazem o mal, para tirar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto daqueles que estão com o coração partido, e salva os aflitos de espírito. Muitas são as adversidades do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Ele guarda todos os seus ossos, nenhum deles é quebrado. O mal matará o perverso, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma de seus servos, e todos os que nele confiam não receberão condenação. Pai Celestial, viemos diante de Ti com corações agradecidos, refletindo sobre a importância da Tua presença entre nós, como visto na organização dos levitas. Ajuda-nos a abraçar nossos papéis no Teu serviço, assim como Zacarias se alegrou com a vinda da salvação e proclamou a Tua fidelidade. Buscamos sabedoria para viver de acordo com os Teus caminhos,
como o salmista nos lembra de confiar em Ti e buscar refúgio em tempos de dificuldade. Que possamos compartilhar a esperança e a luz de Cristo em nossas vidas diárias, demonstrando Teu amor e misericórdia àqueles ao nosso redor. Toda glória seja dada a Ti, agora e sempre. Amém.